Tá começando o Todo Negócio Pode, o podcast oficial do empreendedor. Você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo, já se acomode, porque mais uma vez, mais uma semana, nós estamos aqui com convidados especiais para uma prosa boa, uma prosa de proveito, né? Um papo de negócios. E hoje eu estou acompanhado aqui de dois caras feras. O primeiro deles eu vou apresentar aqui, Jaime Bastos. Jaime Bastos é engenheiro civil, formado pela Unifac Salvador, construtor, incorporador e dono da MB Construtora, Machado Bastos. Exatamente, é isso aí. Jaime, boa noite, seja muito bem-vindo ao Todo Negócio Pode. Boa noite, Felipe. Primeira vez no Todo Negócio Pode. Obrigado pelo convite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Rodolfo. Obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos começar. É isso aí. E ao meu lado aqui hoje, para me ajudar a conduzir esse podcast, Rodolfo de Souza, ele que é empreendedor, consultor de tecnologia, especialista em gestão de projetos. E o currículo do homem vai grande aqui. Se eu for continuar, eu fico o podcast todinho falando. Acabou até o espaço aí, porque eu comecei a anotar falando Comecei a anotar, falei, velho, calma, não vou resumir. É isso aí, né? Mas é isso aí. E hoje nós chamamos Jaime aqui, ele que é um empresário hoje no ramo imobiliário e que tem trazido a Guanambi, a nossa região, projetos inovadores, né? Você já lançou o Urban, que é um edifício residencial. Exato. Foi lançado em que ano? Foi lançado em 2024. 2024. E hoje tem um grande projeto aí do MIT, lançamentos. Exatamente. Vindo Futuros, também. ideias novas. Tem muita coisa aí. Trazendo novidade para nossa cidade, né? Com certeza. Então, Jaime, de onde é que veio esse seu talento natural para... Cara, eu sou engenheiro civil. Sim. Eu morei muitos anos em Salvador, tá? E eu me formei engenheiro, né? Estudei na época foi na época daquele boom imobiliário de 2012, 2013. Sim. Naquela época que o Brasil tava bombando, sabe? Todo mundo queria ser engenheiro, né? Exatamente. Na verdade, mais ou menos assim, quando eu entrei, nem todo mundo queria ser engenheiro, não. Eu fui um dos poucos da minha sala. Mas no meio do negócio, no meio do curso, o negócio bombou, sabe? E eu meio que entrei esperando aquele momento do negócio bombar, e também porque eu sempre gostei de empreendimentos, gostava de obra, dou bem com números. Então eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes construtoras em Salvador e comecei como estagiário, tá? Comecei muito novo trabalhando. Lembro que minha primeira obra eu operava máquina de xerox. Colocaram lá, o garoto é novo, deixei ele lá. E aí fui ganhando confiança, tudo. E trabalhei em uma grande construtora que foi a OS Empreendimentos. Comecei como estagiário, depois me formei como engenheiro e tive a oportunidade de trabalhar em grandes empreendimentos. Um desses, um edifício de 36 pavimentos, chamado Manhattan, lá na Paralela, em Salvador. Então, eu adquiri muita expertise em obra vertical, tá? Que é a minha especialidade. No caso, prédios. Então, quando eu voltei, aí teve a crise de 2015, né? 2015, 2016. A recessão. Aquela recessão grave foi no meio do segundo governo Dilma. E aí eu voltei para Guanambi e comecei a atuar em outros segmentos. Mas eu sempre fiquei com isso na cabeça, essa ideia que eu precisava voltar um dia e colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi, que eu achava. E aí eu achei, há uns 4 anos atrás, achei que era o momento certo. Já tinha me equilibrado mais na vida profissional, como empresário e tudo. Foi O que é interessante comecei. é que você veio para cá trazendo condições de alto padrão, né? Isso, exato. Que é um mercado diferente. Eu escolhi o alto padrão. Na verdade, eu acho que eu fui escolhido pelo alto padrão. Porque, como eu queria um produto diferente, Sim. né, eu tinha que procurar um público que até então eu acreditava estar desassistido na nossa cidade. Foi quando eu escolhi o médio-alto padrão. E o primeiro o empreendimento, que é o Urban, que já foi entregue agora, ele mirava esse público, tá? E graças a Deus deu tudo certo. Não é um público grande dentro de Guanambi, mas realmente é um público carente, porque as pessoas aqui não construíam para eles. Sim. Tá? A gente percebe que Guanambi também começa a receber pessoas de outros locais, né? Guanambi se mostra aí numa vertical de empreendimento. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Guanambi, a primeira vez que eu vim em Guanambi foi em 97, né?
primeira vez que eu comprei na 98. Depois eu voltei aqui em 2006. Cuidado que você revela a sua idade. Mas não tem problema. Depois eu voltei em 2006 aqui. Em 2006, cara, tinha uma. Agora tinha uma outra cara, uma roupagem ainda muito interiorzão, Uhum. né? Esse 2006. Depois eu mudei pra cá em 2012. Que já foi pra trabalhar no Parque Eólico. Já foi um salto É isso significativo. aí. E agora, depois a gente voltou de novo. Eu fui para Uberlândia e depois eu voltei de novo. E aí você percebe a velocidade como o Guanambi se desenvolveu. E a busca de pessoas de fora para investir na cidade, né? Exatamente. E aí, às vezes, o cara quer ter um imóvel com um padrão diferenciado, que não quer morar, às vezes, em casa, né? E já é um público que busca realmente esse estilo de empreendimento, não só para moradia, mas para investimento, né? E eu vi isso. Eu vi isso. Ó, quando eu voltei Você ficou de quanto tempo fora? Salvador, eu fiquei 11 anos fora. Quando eu voltei, Hum. lá para 2017, mais ou menos, lá hoje, eu tô falando de quase 9 anos, Hum. tá? Então, você diminui 4 do último empreendimento, 5. Então, eu demorei 5 anos para botar em prática tudo que eu queria fazer. Sim. Quando eu voltei de Salvador para Guanambi, a minha ideia era construir prédio. Tava com aquilo na cabeça. Só que eu via que o negócio ainda estava se estruturando, que a cidade ainda não tinha o porte para isso. Sim. E E as aí, pessoas não olhavam também para essa questão de prédio, né? Assim, o interior não realmente olhava. não olha para Você prédio, vê né? que Guanambi é uma Casa, né? cidade muito pouco verticalizada. Sim, muito. Muito pouco. Cara, ó, O centro de Guanambi, ele não tem muito espaço para você crescer. Porque são construções antigas, em sua maioria. Uhum. São prédios. Quando tem o prédio é baixo, né? Então, a tendência de uma cidade que cresce, igual hoje nós temos 2 faculdades de medicina. Sim. Hoje a gente tem uma agropecuária pujante. A gente tem agora a volta da exposição. Guanambi é uma cidade que cresce hoje. sim, Então, a tendência é que vá se expandindo essa questão. E exatamente. tá acelerado, né? Eu lembro que Cresce mais no, eu lembro acelerado que no também. primeiro empreendimento, há 4 anos atrás, eu estava inseguro sobre o negócio. Eu resolvi fazer uma pesquisa de mercado. Eu contratei uma empresa para fazer. Sabe qual era a definição da pesquisa? Depois de tudo, foi tipo assim: não faça seu empreendimento que vai dar tudo errado. Aí tinha lá: as pessoas não gostam de morar em prédio. A cidade é uma cidade plana. Cidade plana, as pessoas não moram em prédio. Cara, quando eu vi aquela pesquisa, foi uma das maiores frustrações da minha vida. Mas aí que tá. Passado a faculdade Ei, inteira sabe? pensando. Mas aí que tá, as pessoas não moram em prédio aqui. Porque Porque não tem. tem. Não. Ou as pessoas não moram em Aí, prédio porque não aí, gostam. aí assim, aí vem o instinto empreendedor da coisa. Você tá com tanta vontade de fazer o negócio, você acredita tanto naquela sua ideia, Sim. que você começa a achar motivos porque aquela pesquisa deu errado. E aí eu Sim. comecei a falar: não, isso aqui tá errado, isso aqui não bate. Esqueceram de perguntar isso. Sabe de essa porra dessa pessoa sabe de nada, eu vou lançar meu prédio e pronto. E, cara, enquanto os negócios bons deixaram de existir porque o cara foi pro lado metódico pesquisa de da coisa, mercado pro lado metódico da coisa e não foi no feeling dele, né? e do sentimento. Porque às vezes a pesquisa pode até dar certo, Sim, de certo modo, né? Mercadologicamente falando. Só que você vai lá e coloca a sua cara no empreendimento. A forma como você encapsula aquilo ali, a forma como você prepara a entrega, instiga a pessoa a querer. É tipo, você vai montar uma empresa, qual a recomendação, né? A recomendação é você fazer um plano de negócio, é você fazer um planejamento financeiro, e ver se o mercado absorve e tal. E aí você vai lá, segue todo o ritual e esquece da parte mais importante, que é a sua identidade. Que eu acho que é o que faz o diferencial dos empreendimentos. É isso, né? Ninguém sabia que precisava da internet antes da internet existir. Tem- exatamente. Steve Jobs fala, né? Ninguém sabe o que quer comprar, até você Todos mostrar os- para ele o que ele E quer. todos os grandes Exatamente. negócios nasceram de pessoas que se depararam com risco. Uhum. Disruptivo, né? Todo mundo tem. Lógico que tem que ser um risco calculado, né? Eu acho o seguinte: tudo para dar certo você tem que se expor um pouco ao risco, mas também tem que ter um pouco de cautela, nada megalomaníaco. Por exemplo, eu não podia chegar aqui e querer um prédio gigantesco, não faria sentido, Uhum. entendeu? Um prédio com 50 andares, 30 andares. entendeu? Uhum. Por mais que a pessoa, não, mas meu sonho é um prédio assim. Não, mas peraí, você tem que Faz o primeiro, né? É. Isso aí. O que eu vejo também aqui, assim, cara, se você parar pra perceber, eu percebi isso assim, eu cheguei aqui em 2023, né? Eu já frequento Guarani há muitos anos, mas eu vim morar aqui praticamente em 2023.
e como o centro ali começou a se reestruturar completamente. Uhum. Ó, você pega ali, em frente a Caetano Construções. Tinha aquela esquina ali com 5 imóveis antigos. 5 lojinhas. 5 imóveis. Não, em frente. Aí do Sim, lado sim. que vai virar Martins, agora já virou Martins. Aham. Também eram uns 4 imóveis. Cá pra baixo, onde é ali a Casas Bahia, aquela avenida, também está sendo, eu acho que é um prédio que está sendo construído ali, creio eu, né? E as pessoas começaram a despertar agora que os imóveis bastante antigos, né? Talvez, não seja, eu creio que seja questão de herdeiros, etc. Já entenderam, cara. Ou a gente desfaz disso e aproveita agora o momento, porque agora o mercado ficou muito aquecido. Inclusive, até uma dúvida que eu tenho. Como que você está conseguindo lidar com esse desafio de mão de obra? Porque eu acho que a queixa é no Brasil inteiro. Todo É canto geral. ali, É geral e é em todo toda negócio. a área, exato, toda a área, né? Porque, cara, empreender é um desafio, a gente sabe disso. Empreender com a ausência de mão de obra, com a dificuldade de mão de obra, é Olha, astronômico. é um problema, mas eu acho que não é um problema tão grande assim. Tá? Hoje eu enxergo muito bem isso, porque eu consegui colocar em prática algo que já me falavam e eu entendo que tem que ser dessa forma. Não está funcionando perfeitamente, tá? Para Uhum. ninguém achar que isso é receita de bolo, faça isso que vai dar certo. Não é. Existe uma carência de mão de obra, principalmente qualificada no mercado. Sim. Fato é, Em toda a área, né? toda a área, principalmente na construção civil. Por exemplo, um carpinteiro hoje, tá? É uma profissão que está em Extinção. extinção. O jovem não quer ser mais Velho, carpinteiro, ó, mecânico, tá? carpinteiro, pedreiro. Essas profissões mais Pedreiro até de que acha mais. braçal. Ele Pedreiro acha? até que acha mais, porque é mais gerais, entendeu? Beleza, tá em falta também. Mas o carpinteiro tá difícil. Então, assim, o que que eu percebi do meu primeiro empreendimento para esse? Tanto que 90% quem está trabalhando agora lá no Meet comigo foram pessoas que saíram do banco. Já terminou uma, já puxou para Acabou de outro. um, foi pro outro. Uhum. E muitos começaram lá como ajudante e hoje já estão qualificados. Então, o que que eu percebi, tá? Que já tinham me dado estoque. Hoje a gente tem que focar em formar equipe, cara. Tem que formar equipe. Às vezes, você chegou ali, o garoto, ajudante prático na sua obra. Você tem que colocar ele do lado do profissional para que ele sobressaia de alguma forma. Ele precisa se encontrar Uhum. como um armador, como um carpinteiro, como um pedreiro. Se ele não se encontrar de alguma forma, eu me sinto até um pouco frustrado porque eu não consegui é, Preparar mais. preparar melhor Uhum. ele. Lógico que muitos não conseguem se preparar. Muitos saem, se perdem no meio do caminho. Sim. Mas eu tenho bons exemplos de ótimos profissionais, Felipe, que começaram comigo no meu primeiro empreendimento, treinaram lá, aprenderam. Hoje já são carpinteiros, já são armadores e já está nesse outro empreendimento como profissionais. Já tem um cabo de turma formado dentro da obra, Uhum. entendeu? Você tem hoje time de treinamento? Tipo, o cara chega cru, você consegue preparar. Eu não tenho ainda time de treinamento porque eu não tenho uma estrutura para isso. Uhum. Mas como que eu trabalho dentro da obra? Eu procuro sempre agregar alguém. Uhum. Né? Eu tenho lá um carpinteiro, sempre coloco 2 ajudantes ali no pé dele. Já para E poder. chamo a atenção do carpinteiro, fala, cara, treine o garotão aí, ó, treine o garotão. Quando eles não gostam, ele já chega para mim e fala, já, o negócio é produção, quero ganhar dinheiro, não sei o que, os caras estão me atrasando, os caras não estão. Eu falei, então vamos trocar. Agora, eu não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, mas eu penso que essa dificuldade de mão de obra hoje, é lógico que isso aí a gente depende de questões de políticas, de auxílios, enfim. Mas eu enxergo que isso aí, em alguns anos, o jogo vai virar. Por exemplo, alguns anos atrás, colocar aí, sei lá, 15 anos atrás, para você descarregar uma carreta de milho, você precisava de 6 pessoas para poder ensacar, para poder processar. E você demorava tempo para isso. Uhum. Hoje, eu tendo essa experiência, eu consigo processar em meio dia, com 2 pessoas. Ou seja, a tecnologia evoluiu demais. E isso eu estou falando de uma coisa que é o mínimo de tecnologia possível. A construção civil, eu não sou conhecedor
profundo, mas eu tenho certeza que também existem essas tecnologias que vão facilitar muito a questão da mão de obra, que vão fazer com que as boas, aquele profissional que se adequar ao mercado, ele se torne cada vez mais requisitado, cada vez mais caro, Uhum. mas que quem não se profissionalizar vai perder espaço. Sim. Porque assim, hoje é muito difícil você falou que não acha tão difícil, mas é um problema geral a mão de obra. Então, na verdade, não é que eu não acho tão difícil. Porque as pessoas focam muito nessa situação. Sim, Falta mão de obra. foco muito que no eu acho- problema, né? Focam muito no problema. Eu acredito que existe, sim. Tanto que eu Mas dá pra falo, contornar, né? Uhum, e eu tenho, às vezes, eu até tenho um profissional para trabalhar, mas não é bom, uhum. entendeu? Mas eu estou apresentando, o que eu quis dizer aqui foi a única forma que eu acredito que existe para você tentar, pelo menos, minimizar essa situação, que é o treinamento. Sim. Aqui, a gente olha para os grandes centros, por exemplo, eu tenho amigos que são da construção civil e trabalham em algumas construtoras, que o cara mora, ele é de Jacobina, e ele trabalha em obras no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, flutuam praticamente em obras, né, nas empresas e tal. E eu achei interessante, cara, porque as obras que ele trabalha, ele se especializou, inclusive, ganha muito bem. Cara, male tem um ensino médio, cara, assim, sabe? Tem muita dificuldade de estudo, mas ele acabou, assim, no traquejo, no dia a dia e tal. E essas obras começaram a vir muito pré-moldadas, né? Então, assim, os caras ganham por meta, né? Então, se o time trabalha e entrega, tipo, o primeiro piso, ele tava me contando que eu falou, cara, se o time aqui trabalha todo mundo unido e entregar, tipo, o primeiro piso e tal, meta. E, cara, aí os caras fazem grana. Só que aí eu. É por isso que eu te contei a história do carpinteiro que falou, esse cara aqui não me acompanha, porque senão ele não bate. É isso aí. né? Ele tá trabalhando na produção. E você falando dessa questão da tecnologia e tudo, assim, a gente olha, o Brasil ainda tem não vou dizer um atraso, mas nós temos uma barreira muito grande de avanço tecnológico quando a gente começa a olhar um pouco para fora. Não precisa olhar para tão longe, mas assim, quando era criança, a gente ficava olhando para o Japão, a gente ficava pensando, cara, esse negócio aqui vai chegar daqui a 30 anos, vai chegar para a gente. E chegou muito mais rápido. Mas, por exemplo, você vê aí, eu não sei como é que você pensa em relação a esses novos modelos de construção pré-moldadas. Os caras trazem as casas já praticamente prontas. É igual Um Lego. É um Lego, é. Ó, eu tenho uma Você sensação. acha que isso vira no Brasil ou você acha que isso vai virar tipo Eu um tenho, hype? eu tenho a sensação que a área que menos evolui no país é a construção civil. Em relação tecnológica? Exato. Uhum. Quantos anos nós estamos ainda presos no bloco, no Cimento. tijolo, É no verdade. cimento, na massa? Canadá não existe mais isso, Estados Unidos muito pouco. Somos presos nos 3 porquinhos. A gente Caraca, é, aqui. Casa boa é de cimento. isso tem mudado um pouco, mas de uma maneira muito lenta. O steel frame Sim, já existe sim, nos Estados sim. Unidos, em outros lugares, há muitos anos. Até Roberto Justus, inclusive, acho que foi um dos primeiros no Brasil a trazer o estilo frame, né? Aí dificilmente pega, porque o cara fica naquela da historinha dos 3 porquinhos. 3 porquinhos, cara. O que funciona é o tijolo, né? Você O tá resto não entendendo? presta, né? Eu conheço casos de empreendimento que não foi para frente por causa de modelo construtivo. Que Traduzindo. mudou, não colocou de bloco e não colocou de pilar, viga e bloco. Fez todo de bloco. Chama alvenaria estrutural. Ok. Queimou, que não pode botar um prego na parede, cara, não tem nada a ver isso, entendeu? Mas eu já vi empreendimento que não foi para frente por causa disso. Eu acho que hoje o caminho é você industrializar tudo. Eu tenho que começar a diminuir. O que eu vejo na construção civil hoje? As grandes construtoras não têm usado mais bloco para área interna. Hoje é drywall. Sim. Inclusive, essa obra que eu estava comentando. É tudo fora. Eu Também gosto muito louco. usa bloco fora, mas interno, drywall. Ele fica no acabamento tão, Inclusive, tão resistente quanto é uma muito mais questão. rápido. Entendeu? Então, assim, vários detalhes como esse, hoje eu já percebo na industrialização que eu mesmo já estou absorvendo. E quem não se adequar a isso vai ficar por trás. Até por questão de custo também, né? Custo, e tem uma outra pegada também, que é a questão de sustentabilidade, do lixo produzido, do lixo. Tem uma questão dessa também, de quanto você produz de lixo na obra, né? Enfim. É uma questão que eu ia até perguntar para ele no sentido de segurança. Se uma construção feita por pré-moldado, por drywall, enfim, tem a mesma segurança da construção
feita por alvenaria, por tijolo, por bloco? Tem a mesma, porque o tijolo, o bloco, ele não tem função estrutural de segurar uma casa, nenhuma. Ele só tem função de vedação. Uhum. Entendi. Ele é somente vedação. Entendeu? Lógico que. Não é o E que aí você vai vai para a dar parte segurança, né? externa, por quê? Porque a parte externa tem muita umidade, chuva, tudo isso, até mesmo tem uma resistência maior, né? Mas Isolamento acústico, térmico, essas coisas. Porque o Brasil, a gente tem um país de uma gigante, é um país continental, cultura completamente diferente. Por exemplo, eu estive em Blumenau, as casas lá são tudo com aquelas arquitetura, não sei se é germânica que fala, né? Sim. Aquele telhadão assim gigante, Uhum. tal. Aí você já Estilo europeu. aí você já chega aqui no Nordeste, tem completamente uma estrutura totalmente diferente. Aí você já começa, sei lá, vai para Manaus ali, totalmente diferente. Você acha aqui que não tem gelo, né? Por isso que lá. e aí você acha que essa diversidade cultural e de modelos de sociedade, porque parece que a gente viaja de algum estado para o outro, parece que é totalmente diferente, né? As interações. Isso gera uma dificuldade da gente conseguir evoluir tecnologicamente, ou é por conta de um comodismo mesmo, né? Ou o próprio mercado falando, cara, isso aqui é mais fácil, Ó, mais rápido. Eu vejo a industrialização acontecendo na construção civil, mas eu vejo de uma forma muito lenta. Muito lento. Eu acho que é muito uma questão cultural do negócio. De quem compra, você fala? Do comprador, E do quem compra e construtor? quem constrói Ok. também. Uhum. Eu acho que quem constrói também falta um pouco de mais incentivo. Falta Mas investimento na área. investimento na área, entendeu? O steel frame mesmo é um negócio maravilhoso, que eu acho muito legal. Eu vi empreendimento, pronto, estrutura metálica, eu já vi prédios enormes de estrutura metálica. Nova York tem prédio, tá? De 200 metros de altura de estrutura metálica. Ferro sobre ferro. Nossa, tem noção do que é isso? Era um paliteiro que vai Eu fico soldando, imaginando a subindo. agilidade para poder fazer uma construção dessa, né? Exatamente. Aqui o máximo que a gente faz é um galpão. Então, Vocês estão falando, eu estou assistindo os vídeos aqui das construções, por exemplo, no steel frame aqui. aí que legal. E aí você enxerga o tanto que é bem estruturado, né? É, É ó, completamente sólido. vamos lá, obra limpa. Sim. É Não escutar a tem que questão estar de varrendo toda hora. Entendeu? Pouca mão de obra, eu imagino. Gerando lixo, né? Exatamente. Lixo pós-obra, né? Parte elétrica e hidráulica muito fácil de trabalhar, não tem quebra-quebra, já Uhum. passa tudo ali por dentro, no ponto, tudo certinho. O projeto já te entrega as lâminas do tamanho certo, configuração no local certo, tudo. É um Lego, É um praticamente. Lego. É um Lego. Nossa, eu vejo no urbano, e cara, o tanto de quebra-quebra que eu fiz, o tanto que descia de balde de entulho, e desce entulho, e desce entulho, e desce entulho, e não parava. Parece que minava. E um dia o entulho tava assim, no outro dia ele já Uma tava assim. caçamba. Eu falo, Ei, Jaime, "Pô, mas que e o custo de uma construção dessa? Então, no Brasil, o custo do steel frame não é barato ainda. Por causa do aço, influencia muito. O Não, mercado externo influencia muito. não tem, No aço, não. não é um mercado Oferta e demanda, eu imagino. também, exatamente. Uhum. Tem poucas empresas, tá vendo aí como você contou aí do Roberto Justus agora, É um entendeu? dos primeiros, se não me engano. Então, assim, é um negócio que tá pegando, vai pegar, cara. Essa industrialização vai chegar, ninguém vai continuar nessa do bloco de cimento, como a gente tá, não. Isso tá mudando, Uhum. entendeu? Claro. O próprio MIT agora já tem muita industrialização em comparação ao banco. Por exemplo. Muita. Como o drywall, entendeu? Como sistema de elétrica e hidráulica muito mais simples, nada de ficar quebrando parede, tudo com a parte alta e depois desce. Uhum. Lá não, no era por baixo, subia, vinha quebrando as paredes, tudo chão. É terrível, entendeu? Então, Cara, tem uma fábrica de pré-moldados que está se instalando aqui em Guanambi, sim, que, pelo que eu fiquei sabendo, a princípio eles vão trabalhar mais com postes. Mas, assim, a empresa deles tem outras filiais que eles trabalham com construção de galpões. Rapaz, você fica besta com a agilidade dos caras de construir, pô. violino, pacote Rapidinho. alto. Isso, Sim, é muito muito rápido, rápido. muito rápido. É muito rápido. E aí você pensa, o que que você economiza de energia, Mão de obra. de mão de obra, de tempo, que é o principal. Agora sim, O tempo, olha, se você botar no pé da letra, eu trabalho muito com custo. Uhum. Só que tem um custo que as pessoas não consideram muito quando olham. As pessoas às vezes olham muito com um metro quadrado. Quanto um metro quadrado disso?
mas é a tal da despesa indireta, tá? Você vai construir hoje, por exemplo, com estrutura convencional, que é o quê? Pilarzinho, a viga, laje ali com a treliça, com isopor, com lajota. Tem um custo, mas tem aquele prazo. Tá. Você tá ali fazendo. Beleza, deu lá um valor X por metro quadrado. Aí você vai para uma estrutura dessa, por exemplo, tanto pré-moldada quanto metálica, ela é X mais um pouquinho, tá? Uhum. Mas quando você for ver no final da sua obra, esse X mais um pouquinho Compensou. compensou por causa do prazo que você ficou lá. Por exemplo, você demorou 10 meses a mais para uma obra. É o quê? É o custo do engenheiro mais 10 meses. Se você for alugar, Ele não faz você essa ganhou conta. 10 meses de aluguel. É porque o cara às vezes não faz essa conta. E tem uma outra conta que ninguém faz. Isso mesmo. Sabe o que é? Desses 10 meses. É o período que você deixou de estar recebendo um aluguel para o seu empreendimento estar pronto e o Perda de período oportunidade, né? e o período que você deixou de estar esforçando em um outro isso empreendimento aí. para estar colocando dinheiro no seu bolso. É Tem a dinheiro, questão sabe? do custo da oportunidade, né? Exatamente. É o que vai valer a pena. Os Exatamente. caras não fazem conta, né? Isso é interessante porque o, o empresário, na prática, ele faz muito aquela conta de padaria. Volta e meia eu converso com uma pessoa ou outra. Eu estava orientando uma pessoa em relação a uma produção de material gráfico. E aí o pessoal faz o custo assim. Eu comprei o papel por R$ 10, eu gastei R$ 5 de tinta, pronto, meu custo foi 15. Aí ele não faz a conta de energia, do tempo dele, porque ele não calcula o tempo de sobrevivência dele, né? Aí quando você fala assim, cara, quanto custa pra você sobreviver? Você respirar hoje, você tá respirando aqui, você tem um custo. Aluguel, telefone, internet, comida, tal. Quanto é que custa? Nunca fiz a conta. Falei, tá, então, e aí? Você fez a conta aqui da padaria. Você comprou por 15, porque ele acha que o markup é o lucro, né? Comprei por 15, vendi por 30, ganhei 15. Aí, É a famosa conta de padeiro. a conta de padeira, né? E aí, o que a grande maioria faz? E ele não olha esses furos que tem ao longo, a perda de oportunidade, E a o despesa espaço, indireta. que vem- rouba demais que isso. rouba muito no longo do tempo. Ah. Não tenha dúvida. Você manter uma estrutura de 10 meses é totalmente. Esses caras de pré-moldados, eu vi uma vez um galpão que foi montado em uma semana, cara. Uma semana. Um galpão que se fosse de Imagina o cara fazer 5 galpão por semana, velho. que se fosse de estrutura convencional, seria ali 4 meses. Ó, uma Risco área do que é cara ainda muito se carente hoje no acidentar. Brasil É, é a questão dos silos metálicos. O Brasil hoje sofre muito com a armazenagem de grãos. Você vê safras e mais safras perdendo. de perda. E assim, aí você vê o tempo de montagem daquilo ali e a solução que aquilo ali traz para o produtor, pô. Produtor, enfim, pro especulador, porque o cara ele consegue armazenar esperando um momento melhor de vender. Uhum. E assim, um silo me lembrou muito essa questão do galpão. Porque, beleza, um galpão pré-moldado ele vai ser mais caro. Vamos supor, eu não sei, mas eu imagino que seja. Porque a gente enxerga ali muito rápido para montar, mas tem o tempo de você montar os pré-moldados, né? Que ainda assim não deve durar o mesmo tempo de uma construção, com certeza não. Ai, muito mais. Mas, e o tempo que você vai estar trabalhando com esse galpão pronto? Sim. Quanto tempo que você vai ganhar? ganhando. Quanto tempo que você vai ganhar? O giro que você vai fazer? O trabalho que você vai. O tempo que você vai economizar? Uhum. O Então, risco também. Às vezes você vai ter que gerenciar a equipe para fazer estrutura sim, convencional. Exato. E se for uma estrutura pré-moldada, por exemplo, você fecha um pacote o direto, cara já te dá montado, né? tá montado, entendeu? A gente tem hoje essa dificuldade. Infelizmente, o Brasil tem um mercado, de certa forma, muito fechado, né? A gente tem outros países que produzem muita tecnologia e a gente tem um mercado cada vez mais fechado para a gente conseguir importar. O custo de importação acaba sendo muito alto. E o que atrasa muito a gente tecnologicamente, né? Eu lembro que eu estava assistindo um documentário, cara, isso eu tinha, sei lá, 2015, 2016, eu estava na faculdade, e os caras conseguiram identificar, é muito louco isso. Os caras. Eu lembro que a gente tá atrasado. Eu assisti o documentário em 2015, 2016. Esse documentário já tinha uns anos. Então, sei lá, já tinha uns 5 anos. Então, presumo que foi 2010. Os caras conseguiram encontrar uma aranha,
certo? Que produz um fio que é o fio mais resistente, o fio biológico mais resistente do mundo. Não sintético, tem um biológico. E aí os caras descobriram que essa aranha fazia esse fio e, pô, beleza, vamos agora produzir esse fio para todo mal. Aí quando eles juntaram essas aranhas, elas descobriram que elas eram canibalistas. Uhum. Então elas precisavam de um espaço mínimo para produzir. Os caras falaram, pô, a gente vai precisar de muita área para produzir. Morreu o projeto. Aí depois os caras falaram, não, cara, dá pra gente conseguir. Aí eles fizeram uma fusão, velho, de uma aranha com uma cabra, geneticamente. A cabra começou a produzir o leite com essa Leite não, né? Fibra. não o Um leite leite mesmo, com o leite mesmo, partículas daquela lá. da aranha. Aí os caras pegaram o leite, levou pro laboratório, conseguiu extrair essa viscose da aranha e começou a fazer um fio. O que eles fizeram com o fio? Processaram, criaram um tecido, fizeram um teste, cara, botaram aquele negócio de balística, tipo um gel, e eles deram um tiro num aço, bateu, fujou, e quando batia nesse tecido, a bala resvalava. E aí eles começaram a criar esse tipo de tecido para fazer teste com roupa de policiamento. Cara, imagina, eu vi isso em 2016, o documentário chama O Futuro em 2111. Pô, o cara já criou isso em 2010, e não é um negócio que o cara estava pensando em fazer, eles estavam já fazendo. O quanto de tecnologia que existe que a gente não passa nem perto. Então, por exemplo, China já constrói muito rápido, o cara sobe casa. Agora tem uma semanas. questão, né? A gente Ele fica sabe que o atrasado, mercado imobiliário Uhum. chinês ele é o vetor que mais impulsiona a economia chinesa. Mas, por exemplo, teve o caso lá da Evergrande, da construtora, que quebrou. Por quê? Porque a China passou a construir tantos imóveis que passou a ter mais imóvel do que para gente. a venda do que gente para comprar. Porque lá, quando eles pegam pra construir, eles constroem lá, tipo assim, Uma velocidade. 5.000 unidades no lançamento. Justamente. Aí que eu te falo, quando a gente vai falar apenas da questão estrutural, apenas da questão de construção, a gente fala Uhum. de uma forma. Mas você tem que olhar a questão mercadológica, que é o quê? Poder de compra hoje do brasileiro. Uhum. A gente não está num momento muito favorável. Você vê a questão de, basicamente, oferta e demanda. Muita construção, até a que ponto que a nossa sociedade ela consegue absorver isso. Sim. O que eu vejo muito é o seguinte, a falta de moradia no Brasil é enorme, Uhum. tá? Aí você fala de aí, casa própria. casa própria, tem muita gente tentando de tudo que é forma da Uhum. entrada ali na Caixa Econômica e não consegue. Tem muita gente à procura de moradia, tá? Então, assim, não falta. O que falta é a oportunidade e é encaixar o cliente, é o negócio acontecer. Uhum. Mas você acha que é falta de capacidade de pagamento, que não De consegue? pagamento, por exemplo, se você chega na Caixa Econômica para. Você não tem. Uhum. Vamos supor, você trabalha, tem o seu dinheiro ali mensal e você precisa daquele dinheiro para viver. Uhum. Tá? Você não tem o dinheiro em caixa agora no Uhum. bolso para entrar e comprar uma casinha, Uhum. tá? Você vai dar entrada numa Caixa Econômica para dividir aquilo em 20 30 anos. anos. Exato. 5 anos. Tá, mas se você chegar lá na Caixa Econômica e tiver carteira assinada ou não conseguir comprovar renda para Compatível com o valor compatível, daquela pessoa. você não vai conseguir. Você tá Mas, entendendo? Uhum. E aí você começa a se esbarrar em várias outras situações que, às vezes, o que a pessoa ganha é o suficiente para ele viver, e não para ele poder investir numa casa. Então, depende muito do mercado, né? a questão toda é que, assim, o nosso país hoje, eu acredito que ele não incentiva você a empreender. É um país que não incentiva, que não traz às pessoas uma Pra gerar facilidade renda, né? em gerar renda, em crescer. Afinal, a gente é como se nós fôssemos contra os empreendedores. Nós não. Demonizado. Na verdade, o empreendedor é O demonizado, Brasil né? demoniza o empreendedor. E a pessoa que ela quer realmente mudar, que ela quer construir um patrimônio, ou ela vai para um cargo alto numa corporação, ou um cargo alto no serviço público, ou ela vai empreender. Uhum. Aí eu faço um questionamento para vocês. Hoje, a tecnologia está crescendo cada vez mais, né? Você vê cada dia mão de obra mais difícil, mas como a gente estava falando há pouco, essa mão de obra, ela talvez daqui a um tempo o negócio vire.
muitas pessoas vão perder seus empregos. A inteligência artificial tá aí, Uhum. tá cada dia mais pujante. Uhum. Cara, ao mesmo tempo que eu acho que as coisas vão ficar mais baratas, porque a tecnologia vai baratear o custo, mas o que você pensa em relação ao poder de compra da população, dessa população que, em partes, vai se tornar, vai estar em desuso? Por exemplo, a pessoa que não se diferenciar. Ou não se Por exemplo, acompanha a tecnologia. quando o carro foi inventado, o, o cara da carroça ele ficou desempregado. Sim. Mas hoje, essas pessoas conseguiram se enquadrar. Uhum. Porém, teve um período de tempo em que esse cara ele ficou deslocado. Uma janela. Tem uma janela de mudança Entendeu? que gerou uma. Você acha que a gente está nessa virada de chave hoje? Nesse período aí de conversão? Eu não sei se seria uma virada de chave, tá? Engraçado, teve até uma reportagem do Elon Musk falando disso, de uma bolsa universal, que as pessoas... É a renda, não iam- é a renda básica universal. que as pessoas não iam precisar mais trabalhar. Eu não Vamos consigo ver agora enxergar com isso, campo. sabe? Não sei, eu acho Usar as E mãos. as máquinas trabalhando com a eu gente. acho que minha geração não vai ver isso. Então também fica não um acho, pouco não. isso Eu acontecer, tenho um mas pouco até de medo, tá ligado? Não, É um negócio muito. eu não tenho nem medo, mas assim. Não, mas é um negócio muito fora da nossa realidade. Então, o negócio eu nem me preocupo tanto com essa questão do Elon Musk, com as ideias mirabolantes que ele tem. É um cara fantástico, sem dúvida. Tem muito a contribuir com a humanidade, etc. Mas esse lance da renda universal e tudo mais, cara, é igual aquela ideia da galera de distribuir o dinheiro dos bilionários. Distribui. Tá? Da 3 semanas, todo o dinheiro volta pra mão da galera. Porque o problema não tá nessa questão. desde que o mundo é mundo, isso não acontecia. E não vai acontecer, não vai Todo funcionar. mundo tinha que correr atrás do seu. Exatamente. É É o almoço grátis. Milton Friedman fala, não tem almoço grátis. Não tem. Você tentar igualar as pessoas, você está indo contra a natureza humana, porque Exatamente. ninguém é igual a ninguém. Exatamente. E é uma ofensa, inclusive, imagina, né? Você com todo o seu esforço, pô, você foi lá, se dedicou, abdicou, porque a gente tem aquelas pessoas que não têm oportunidade e a gente Fato. tem que reconhecer Isso é isso. verdade. Né? Algumas pessoas têm mais. Por exemplo, você nasceu nos Estados Unidos nos anos 70, enquanto a tecnologia estava formando, e você nasceu lá na África, passando por pouco. Não dá para você comparar. Isso é total. A gente sabe disso, a gente sabe que existe uma desigualdade muito grande, a gente precisa realmente pensar nas políticas públicas. Infelizmente, as políticas públicas no Brasil não são pensadas corretamente. Mas, assim, o que eu percebo em relação a essas questões de projetos para deixar o mundo mais equânime é muito, muito melindroso. Porque se eu coloco todo mundo. Sabe qual a regra que a gente fala? É o seguinte: você pega uma sala de aula, pega todo mundo, aplica uma prova. Um vai tirar 5, vai tirar 10 e tal. Aí depois você chega pra todo mundo e fala: galera, é o seguinte, ó, vamos somar as notas de todo mundo e vamos dividir. Primeiro mês, quem não estudou vai ficar massa, porque tipo, Cara, eu estudei. a analogia perfeita da sala de aula. Aí o cara fala assim: eu não estudei e fica com a média 7. O cara que estudou fala: porra, eu estudei. Não funciona. Aí eu estudei, não vale a pena. Aí o que Aí um acontece? tirou 10, ou tirou 5, ou tirou 0. Aí no outro mês, na outra prova, o cara que estudou pra tirar 10 fala assim: eu vou estudar. O cara pensa: não vou estudar, não. A média baixa pra todo mundo. É isso aí. Porque o que não estudou não vai estudar mais, porque sabe que você tá estudando pra Ao você. invés de você nivelar por cima, você nivela por baixo. Exatamente. Você desestimula Tem que o estimular a crescimento. competitividade. Sim, sim. Porque é na competitividade Saudável, que né? as pessoas... Tem um canibalismo, né? Exato. Que Sim, as pessoas concordo. boas, de fato, saem. Agora, tem um detalhe interessante sobre isso que o Elon Musk, que a gente estava falando. E aí, voltando desde que o mundo era mundo. Se a gente parar para perceber, beleza, dou um exemplo aqui, o carpinteiro, né? Uhum. Mas se a gente parar para pensar, quantas profissões novas Não fugir. foram criadas nos últimos 10 anos? Por exemplo, o TI, o técnico de o programador não existia. Então, tanta coisa que se a gente pega assim no longo do tempo, que vê que essa profissão acabou, mas essa foi criada. Essa Sim. acabou, mas essa foi criada. É isso aí. 2006. Você Eu lembra fico que você até meio tava? assim com esse negócio. Será que vai ficar todo mundo em casa um dia descansando? Pois Não. era justamente essa questão que eu queria falar. Em 2006 você tava onde? 2006, você lembra? Cara, eu não lembro, não. Você lembra? Não. Você era nascido? A 20 anos. 2006. Deixa eu fazer uma conta aqui hoje. Você não tá lembrando, não? Eu 2006, cara. sou de 2004. Então, você tava ainda meio que se localizando no mundo, né? Mas eu tava assistindo a Copa. Eu lembro da Copa. Na Copa.
2006, Eu ó. lembro da Copa de 2006. Quadrado Em mágico. 2006. 2006, Teve Copa, não teve, lógico. 2002. Quem ganhou foi a Itália. Quem ganhou Foi foi a pra Itália, Copa o da Brasil Itália. Lembro perdeu não. pra França Zidane de deu novo. Eu lembro da- cabeçada Foi. O do boi, né? Materazzi. Foi. Mortal Ah, Kombat. lembro, já lembrei onde eu tava. Pronto, 2006 tava onde? Aí eu lembro que eu tava assistindo o jogo em casa. Beleza. Guanambi. Você lembra que em 2006 a gente não tinha smartphone? Sim. Cara, ó, pra você ter ideia, em 2006. Acho que Você deve lembra ter- de uma deve ter uma tido paradinha de aquele 3 Nockezinho, segundos? né? Você já chegou a... Não, não sei não, mas... Você Eu lembra? lembro, tinha que falar 3 segundos. 3 segundos para não gastar crédito? Mano, é 2006. Olha que virada de chave, interessante. Foi 2006. Eu tava conhecendo minha esposa, 2006. Pra mandar um SMS custava 70 centavos, meu parceiro. E o que era 70 centavos na época? Você tá doido? Era dinheiro demais, Porra, pô. pô. Era dinheiro demais. 30 centavos. Um SMS, velho. Um short message com 150 caracteres. Então, se você mandasse um SMS pra alguém, é porque você era... A pessoa era muito especial. É. Primeiro. Ou você era bonzado. E você tinha bala na agulha. E a felicidade quando você recebia um SMS. Aí depois começou. Não, e outra coisa, já começou a surgir depois das plataformas. A Oi foi uma das primeiras a desromper o mercado. Que aí um exemplo. Eu lembro que minha mãe trabalhava na Tele Bahia. E naquela época a gente tinha telefone em casa. Era magnata, pô. Telefone era ação, velho. Telefone fixo era mais valorizado que um carro. Aí você vê a competitividade, como é que foi surgindo, a tecnologia avançou. Aí em 2007 a gente tem uma virada de chave, porque começa a vir os celulares mais sofisticados, que o Quando BlackBerry, lançou o o iPhone, né? BlackBerry que não emplacou, infelizmente, mas que era top, tinha um tecladinho e tal. Aí vem a Apple e lança o iPhone. Agora para perceber, todo o mercado que nasceu graças ao iPhone. Porque o iPhone foi todo mundo falou, cara, ninguém vai querer ficar nesse negócio de apertar a tela, não, bicho. Isso aí não existe, cara. Isso é frágil, isso quebra, as pessoas querem botão e tal. Aí, ó, ninguém compra mais câmera, tá tudo aqui. Sim. Hoje Tudo você, mudou. hoje você, a não ser que você Tudo tenha uma mudou. demanda maior, você não precisa de um computador. Você faz tudo por ali. Hoje, acho que a menor função de um telefone é Aqui. ligar. Aqui, Não, e hoje a o gente, iPad. A menor hoje a função do gente- telefone hoje é ligar. a gente pega. E ninguém gosta de receber Hoje a ligação. gente quer tudo aqui e tudo a gente tenta colocar aqui. Sim. Por quê? Porque isso aqui que a gente tá vendo ó, o tempo todo. E tem um detalhe, tem uma coisa Você interessante. sai de casa, esquece carteira, mas não quer Tem uma celular, coisa cara. interessante. Tá vendo? É isso aí. Na verdade, sua carteira tá no celular. Até uma coisa interessante. Eu tava voltando agora pro mercado imobiliário, tá? O Meet, Uhum. ele tem um aplicativo próprio, Show. tá? Pra fazer o quê? Para você falar com a portaria lá embaixo, mandar mensagem, deixar recado, Uhum. acessar o cardápio do restaurante lá do rooftop e pedir alguma coisa direto para sua sala. Massa. Que você acesse tudo. Não fui eu que criei isso, tá? No Brasil tudo se copia, se aprimora. Mas eu achei Benchmark, isso né? muito interessante e trouxe para o meu empreendimento. Por quê? Massa. Porque é uma forma de você trazer. Hoje tudo está na sua mão, então você tem É que um trazer. ecossistema. Você né, tem que velho? trazer tecnologia e Sim. você tem noção de quantos clientes foram fisgados por isso. Deixa eu ver uma coisa, falando em O tecnologia. aplicativo do prédio tudo. E hoje, por exemplo, o EcoSpa tem um aplicativo próprio também. Então, você vê como É tudo na nossa vida comodidade, está aqui. comodidade, é o ecossistema, é praticidade. A gente, no final, a gente volta tudo pra questão do tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que você falou em tecnologia, que você tá trazendo tecnologia. Você é um cara novo, já é mais. Já pensa, no seu pensamento, é claro isso, a gente já vê que é mais disruptivo, é mais ousado, né? Porque ainda tem essa questão que o mercado da construção civil ainda são para aquelas pessoas mais antigas, Sim. os caras estão mais anos no mercado. Então, é mais difícil, né? Eu tinha um professor que falava que, né, que o urso velho não aprende truque novo. Então, às vezes o cara, ele é mais conservador e é natural isso, né? O cara que tá ali os baby boomers, né? Então, o cara, pô, velho, você vai falar de tecnologia pro cara, blockchain, Bitcoin, os caras, não esquece isso, o negócio aqui é o papel mesmo e tal. E a gente tá vendo que isso tá mudando completamente. E aí tem um mercado que o Brasil, ele lidera na América Latina, mas ainda a gente está bem incipiente, né, em relação globalmente. Em 2024, por exemplo, foram transacionados, salvo engano, 40 bilhões de dólares em tokenização de imóveis. Já virou uma realidade isso. Mas o Brasil ainda sempre fica um pouco mais num processo mais lento. Parte disso a gente sabe que é regulatório. Nós temos um Estado muito grande, nós temos um Estado muito engessado que regula demais o mercado, né? Não permite que o mercado avance. Mas isso é uma realidade. Isso já existe. Né? A gente tem uma case aqui no Brasil, em Minas,
E é uma possibilidade da tokenização de emplacar. Você já pensou em alguma coisa da tokenização para algum empreendimento de você? Porque a gente vê a democratização, né? Então, a tokenização é mais... Só para quem está em casa entender um pouco sobre o que é a tokenização, eles estavam me explicando aqui antes de começar. Seria como você dividir o seu imóvel em cotas, diferente do fundo Um pedaço, imobiliário. né? Você Uhum. passa a adquirir e você tem propriedade sobre aquilo ali mesmo, Uhum. lastreado Sim, no imóvel. sim. E a partir disso aí, um imóvel que vale 100 mil pode ser dividido em 100 cotas de 1.000. Então, ele democratiza o acesso a isso. Uhum. Exatamente. E você passa a receber, Falou muito alugou, bem. você alugou o imóvel, Tô aprendendo com você. canal que E aí você... você pode usar de N maneiras, seja numa venda valorizada, seja num aluguel na forma de receber dividendos. Eu acho que isso é um modelo futuro que tem tudo para dar certo, porque você aumenta a acessibilidade para os empreendimentos. Uhum. Às vezes, tem cliente que não tem condição de comprar um empreendimento por 100 mil reais, né? Um imóvel por 100 mil, mas tem condição de comprar uma cota de 1.000. E receber um pedaço daquilo ali. Exatamente. Então, o que acontece? Você aumenta o seu funil de vendas. Uhum. Quanto aumenta o funil de vendas, é mais gente que tem a oportunidade de vender. Mas eu ainda vejo um grande problema nisso, que é o seguinte. Vou te contar o exemplo aqui de um empreendimento que eu vi que deu errado e depois foi reformulado e deu Uhum. certo. Tá? E era um hotel, tá? Tipo, um hotel tipo Ibis, assim, Uhum. que foi vendido cotas, tá? Tinha lá, não é, tinha lá um empreendimento e cada um ia lá e comprava cota. O negócio não foi para frente nesse formato. Eles tiveram que mudar de cotas como se fosse um token. Vamos Uhum. pensar assim dessa Uhum. forma, né? O negócio não foi para frente e aí eles reformularam o empreendimento de que forma? Pegando cada sala do hotel, cada quarto do Uhum. hotel e vendendo na escritura onde o cliente pegava, ia lá no cartório, registrava e falava: esse quarto é meu. Registrado em cartório. Registrado no cartório e tá lá, é meu esse quarto. Beleza, é restrito aqui, é para hotel, tem que usar conforme manda o figurino, tudo, tem administração, mas beleza, mas Mas é tem o meu, papel, né? aqui, quando eu Se ele quiser quiser vender o tudo. hotel, ele tem que falar comigo também. Exatamente. Uhum. Então é essa a barreira que a gente enfrenta hoje. Aí eu senti o cara querer ter posse, né? A O Brasil ainda posse tem do negócio. A o pessoa, cartório, na a pessoa verdade. Não é nem a gosta de. posse, é o cartório. Muitos gostam Uhum. de chegar e puxar papelada e falar: joga meu patrimônio aqui, pô, minha certidão tá aqui, minha certidão tá aqui, ó, eu tenho esse terreno, eu tenho isso, aquilo. Mas isso vai mudar, Sim. vai mudar. Uhum. Não tenho dúvida que vai mudar. Porque o mercado veio mudando. Trabalho de lá pra cá. formiguinha, né, cara? É um Exatamente. negócio que vai Então, assim, eu acredito muito, tá, na tokenização, eu acho que vai pegar, mas eu acho que ainda não é uma realidade nossa. Mas tá Talvez no início seja a questão dos FIIs, né? Dos fundos imobiliários, sim. que já é uma forma de você estar participando. Inclusive, Mas se no você for fim, pegar. você participa, mas você não é dono. O grande lance da tokenização é que, assim, você tem a propriedade, você é dono. Tipo assim, ó, eu tenho esse token, porque é como se ele pegasse o imóvel e transformasse em milhares de pedaços. Quantos pedaços eles quiserem? Digitais. Só que o que ele estava falando dessa questão regulatória é porque o Brasil ainda tem muito apego ao cartório. Exatamente. É igual o Bitcoin. Sim. É igual o Bitcoin. A cara, às vezes, ele não quer o dinheiro, ele não quer investir. Por quê? Porque Ele acha que tá num limbo, ele né? tá lá, não é a mesma coisa. Não tem lastro. Até um pouco. Mas no caso do token tem o lastro. Vamos pensar na evolução Mas do o negócio. Bitcoin tem lastro, mas o lastro do Bitcoin ele é diferente do lastro como a gente conhece. Até porque o real não tem mais lastro. Antigamente o real tinha lastro no dólar. O dólar tinha lastro no ouro. E hoje não. O ouro não tem mais. Aí tá no mercado americano. Você tá confiando no governo. Você tá confiando num camarada que tá numa canetada lá que ele muda toda a regra do jogo. Exatamente. Brasil, assim, a loucura de viver no Brasil é isso. Você tá jogando aqui basquete, tal, aí você tá segurando aqui Daqui a a bola. pouco vem e fala: não pode mais jogar com a bola. Ele apita aqui, apita, parou, agora é futsal. Aí você tá com a bola na mão, tá com a bola na mão, pênalti, entendeu? É desse jeito. Isso é a realidade do Brasil. Uhum. O cara muda a regra do jogo num canetaço e você não tem que fazer, pô. Exatamente. Então, o lance que eu vejo hoje desse futuro. Eu sou suspeito de falar de Bitcoin, porque eu sou apaixonado por Bitcoin, invisto desde 2017. Inclusive, próximo episódio, né, a gente tem que falar sobre Bitcoin. Então, assim, eu sou suspeito porque eu sou apaixonado. Eu conheci o Bitcoin não pela moeda, porque você dizer que o Bitcoin é moeda é você pegar e dizer internet, falar a mesma coisa que você fala que a internet é para mandar e-mail. Você imagina, com todo o potencial de internet, você fala, não, a internet é para mandar e-mail, faz sentido pra você?
Não. Então, você falar que o Bitcoin é para moeda é a mesma coisa. Só que as pessoas aprenderam apenas em olhar o Bitcoin no preço dele e não no valor desse ecossistema. As pessoas não têm dimensão disso. Mas, enfim, o que eu acho que falta é essa ousadia do cara falar assim, não, beleza, vamos começar a trazer esse tipo de inovação que já acontece fora e vamos começar a testar. Pegar um exemplo. Eu quero até te propor, inclusive, a gente fazer essa ousadia. Nós temos uma especialidade nessa área, né, de Web3, de tokenização. Cara, bora pensar em fazer pelo menos uma sala. Pronto, um apartamento. Eu vou ser sincero, eu ainda não tenho coragem. Não, Tá? mas cria Por quê? coragem, pô. Porque eu tô esperando regularizar tudo isso. Mas tem uma Mas não- regulamentação, inclusive mas a CVM começou a regulamentar isso. Mas já está finalizado? Tá. Porque, se eu não me engano, é COFECI, né? Eu não conheço bem como é que funciona o órgão, mas a COFECI, inclusive, aumentou o teto para 250 milhões. Então você pode fazer essa Eu preciso tokenização. entender melhor, porque Vamos a conversar gente depois pra trata gente. com o investidor, É. com o dinheiro do outro. Então a gente precisa ter segurança. no Claro, não, mas assim, negócio. eu acho bacana porque você é um cara novo e é um cara que com certeza tem disposição para buscar e se informar disso. Obviamente, eu concordo com você que a segurança é importante, né? É aquele papo que a gente estava falando aqui, não é o cara vir aloprado e vamos fazer um negócio então. Mas, cara, eu acho legal, porque assim, a gente precisa de gente ousada, E sim, sabe? precisa Que, inovar. e E, fazer ó, essas o coisas. grande, o Uhum. grande feeling do negócio é aquilo que eu te falei agora há pouco. É você aumentar o funil, é aumentar a acessibilidade ao seu produto, Uhum. tá? Se E ao você mesmo tempo não deixar ele se prostituir, né? Exatamente. Uhum. E você precisa, primeiro de tudo, é mudar a cultura. Uhum. Né? Mudar a Ou gerar uma nova tendência. A partir do momento que a pessoa começar a pensar, fala, olha, eu não tenho a certidão de conteúdo, mas tem um token, Sim. tem um token, tem um A partir do momento em que o pessoal passar começa a a mudar. confiar no token, Sabe por quê? Porque antigamente a pessoa falava, não, eu não tenho X no banco, eu tenho essa pilha de dinheiro em casa. Sim. Hoje o cara não quer, hoje o cara fala, não, eu quero ver meu dinheiro aqui no banco, aqui. Eu quero olhar o número. Mas deixa eu te falar um negócio. A gente vai começar a melhorar esse cenário do token com duas coisinhas que vai acontecer. Já aconteceu, na verdade. O Drex nada mais é do que o próprio governo lançando a sua CDBC, né? Que é o dinheiro digital, o real digital. Só que, cara, não vai demorar pro Banco Central. É assim, o projeto lançou e deu uma nefada, né? Deu uma blefada ali, não, uma blefada não, uma nefada mesmo. Criou-se muita expectativa, mas não foi tão rápido quanto se esperava. Só que o Pix, você lembra de, vamos botar aí, antes da pandemia, a galera usava aquele ponto, não sabia nem o que era. Não. Era só um quadradinho cheio de ponto preto, fazendo o que quiser. Hoje, sabe o que é um QR Code no vai? Olha como a gente evoluiu rápido. inclusive a gente Lamentavelmente, tem um dos modelos de pagamento mais fáceis do mundo. sim. Na verdade, a gente ainda está um pouco atrasado, porque em outros países os modelos de pagamento são tão rápidos, inclusive o nosso vizinho Paraguai tinha um modelo de pagamento rápido e barato, que não é igual ao Pix, mas já existia esse pagamento, foi antes da gente. Só que, pô, o Brasil tudo para movimentar, é quase você pegar um mamute dessa sala aqui, qualquer coisinha você tem que. É muito grande pra você fazer, entendeu? Qualquer coisa que você faz no Brasil é isso. Mas, cara, eu acho que. Empreender uma guerra no Brasil. Veja lá, fazer algum lançamento, a primeira coisa. Todo mundo já acha que você tá Uhum. querendo tirar vantagem de alguma coisa, Sim, que você tá ganhando demais, já quer ver a forma de te tributar, sim. entendeu? É sempre assim. Então, Pois é, inclusive, se a gente continuar aqui o assunto, a gente fica. vai. A gente tem que marcar a parte Pedir uma 2. pizza aí, os meninos Ó, pedem uma pizza. Aí nós Round começamos dois. hoje falando de mercado imobiliário e terminamos falando de inovação, falando de tecnologia, falando do que pode ou não ser implementado, né? Uhum. Formas de democratização dos negócios. Sim. Mas a gente está com tempo aqui hoje, então infelizmente eu vou ter que encerrar. Mas assim, antes de encerrar, eu não posso deixar passar jamais aqueles que estão sempre com a gente aqui, nos apoiando, são os nossos parceiros, nossos apoiadores, patrocinadores. Agradecer o grupo Fast Beer, Fast Beef, restaurante, distribuidora de bebidas, nosso amigo Diego, que, assim como o Jaime, tem trazido inovação no setor imobiliário. Diego também tem trazido para a Guanambi alguns segmentos diferenciados, principalmente a parte de alimentação. Uhum. Nós temos a Photon, que é do nosso amigo Rubens, uma clínica de mais
alta tecnologia em diagnósticos, em também outras áreas como ortopedia. Nós temos a Prisma Publicidade que está aqui conosco, fazendo o nosso marketing, o nosso bastidor Acertos Cast, que é o nosso estúdio, que inclusive eu estou prometendo, mas tá chegando, né, Breno? Tá chegando grandes novidades por aí, vocês podem aguardar, eu ainda não vou revelar, mas novos podcasts, novas pessoas e também a Xavier Rações, que é a nossa empresa de nutrição animal, te apoiando no campo, desde o, o seu maior insumo até o menor. Tudo que você precisar para nutrição animal, você encontra na Xavier Rações. Você que tiver interesse em ser parceiro do Todo Negócio pode anunciar. Se você gosta da gente, se você acha que a gente está fazendo um bom trabalho, nos siga nas redes sociais, @Todo Negócio pode. E se você quiser mostrar sua marca aqui na nossa televisão, que eu fale também da sua marca, né, Rodolfo, né, Jair? Inclusive, aqui nós estamos de portas abertas. Tem que pagar a conta, né, velho? Eu tenho que comprar um. Eu tenho que comprar um apartamento aqui, Jair. Você tem que me ajudar. Tá com certeza. Opa, Se ele tokenizar, eu compro. Se ele tokenizar, eu compro. Enfim, nós estamos à disposição aqui para gerar o máximo de resultado a todos vocês. Rodolfo, para encerrar, Deixa eu pegar uma lembrança dele. Ele é um cara. rapaz, ganhei presente. Claro, sério. Olha só. A gente quer usar. diretamente da R16 Bits para você, Jaime. Isso aí. Aí, ó, a gente Já tô esperando o pegando Hexa o Hexa chegando. aqui. O Hexa vem esse ano. Agora Nem que seja no pago. Vem, já tá assistindo uma cadernetazinha aqui. para você fazer Pra as anotar- contas, vai pagar. A caneta também. Tem o mousepad também pra você. O mousepad. Nossa, aí, ó. Negócio que eu não vejo há anos. Estamos. Verdade. O cara que fala tokenização e é retrô. E depois, se você tiver lá na sua casa um VHS, uma fita antiga, ele revitaliza tudo, ele Cara, gosta mas da eu coisa. não faz isso não, porque eu faço isso só por hobby. Minha mãe tem mais de 40 fitas lá, velho. De 91 pra cá. Aí tava se perdendo a história da família. Eu falei, pô, preciso Resgatar. resgatar mesmo. Imagina. Obrigado pelo presente, Nada, tá? cara. Gostei. Legal, gostei daqui, ó. É isso aí. Muito interessante. Pessoal, agradecer a vocês por essa participação, Jaime, por ter aceitado o convite, Rodolfo também por estar Valeu. aqui, agregando mais valor e mais conhecimento ainda na nossa conversa. Foi muito bom. Vocês estão convidados a voltar, porque nossa conversa aqui mal começou. Não, tem que voltar, porque tá Mal cheio de perguntas aqui, eu não respondi nenhuma. Ó. Ei, Ó, saindo um pouco a do... produção tá apressando a gente. Saindo ali um pouco do escopo aqui, veio várias perguntas legais que eu vi aqui, só que o negócio fluiu tão bem, o papo. Aí, já. Trouxe uma camisa aí que a gente toca de camisa. Come a pizza, continua de novo. Olha, cada pergunta legal aqui, cara. Vai ficar pra próxima, quem sabe você me convida Uai, novamente. cara, o convite já tá feito e tá feito na frente das câmeras aqui, ó, que é pra não ter desculpa. Entendeu? Pessoal, é isso aí. Que Deus abençoe todos vocês. E não se esqueçam que todo negócio pode.